Bom, depois de um intervalo de mais ou menos um mês, nós estamos retornando, fazendo mais uma análise política e vamos lembrar a todos os que acompanham o canal de que sejam membros e enviem seus comentários. O nosso endereço aparece na descrição do vídeo. Bom, vamos começar hoje abordando um assunto bastante específico, que é a política do movimento anarquista e a participação dos anarquistas nos acontecimentos políticos de maior relevância. Não é necessariamente um fato novo, mas nós insistimos em dar destaque a ele, porque é um fato que determina se o movimento anarquista tem sentido de continuar a existir, se há algo que o diferencia do restante do movimento operário ou não. E caracterizar a política do movimento anarquista como uma política própria, que tenha um sentido político geral próprio, que esteja adaptado aos objetivos estratégicos finais do movimento anarquista e à tática que o movimento anarquista se propõe. E o que nós temos observado desde muito tempo, e isso tem se acentuado à medida que o movimento anarquista abdica de uma imprensa própria, de mecanismos de comunicação próprios, de uma organização de um movimento com características independentes, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista organizacional. Nos últimos 4 anos, o movimento anarquista não teve participação significativa em nenhum dos grandes acontecimentos políticos. Nós até diríamos que, apesar do papel do movimento anarquista ter sido muito pequeno desde a redemocratização, ter sido um papel secundário, houve um retrocesso significativo nesses últimos anos, e que esse retrocesso ele acompanha uma orientação política mais geral do movimento, que é uma orientação de subordinação às pautas e à estratégia política da esquerda pequeno-burguesa, especialmente no meio universitário. Então, o que houve em grande medida por parte das organizações anarquistas que atuam no movimento estudantil, no movimento sindical, nos movimentos populares, foi uma tentativa de repercutir aqueles preconceitos da classe média que definem, em linhas gerais, a política reformista de amplos setores, ligados ou não a partidos, identificados com essa ou com aquela ideologia geral, mas que convergem no sentido de definir como prioridade a luta cultural, uma luta de propaganda de baixa intensidade, e que em grande medida não tem nenhuma ligação com a luta de classes, com a luta do movimento operário, com a luta do proletariado, com a luta econômica, com a luta pela conquista do poder, que são, a nosso ver, a característica mais essencial dos nossos tempos, do movimento operário como um todo, e que deveria servir de base para orientar politicamente todas as organizações que se reivindicam populares, inclusive as organizações anarquistas. Nós vimos, sempre com espírito crítico e com desconfiança, o surgimento de várias organizações que se diziam anarquistas e que tinham uma enorme dificuldade de se delimitar em relação aos partidos tradicionais da esquerda pequeno-burguesa. E essas organizações quase que invariavelmente têm uma vida curta, mas não necessariamente. Em geral, ou a organização acaba, frustra a maioria dos participantes, dos membros, e se extingue, ou ela se degenera completamente, deforma o seu programa inicial, se é que há um programa a ser deformado. Em muitos casos não há sequer o esboço de um programa. E nós vimos isso acontecer de perto, dentro da Universidade de São Paulo,
com uma organização que se reivindicava anarquista e que, entre uma reivindicação e outra, entre uma disputa eleitoral e outra, entre um movimento popular e outro, assumia, com algumas nuances, um comportamento idêntico àquele que os anarquistas historicamente denunciam como comportamentos oportunistas, sem princípios, ou associados a interesses de classe que não os interesses da maioria da população. Alguns membros dessa organização abandonaram a militância num período muito curto, outros se tornaram stalinistas, se associaram a ideologias que poder-se-ia considerar como antípodas do pensamento anarquista dentro da esquerda, e outros simplesmente debandaram de vez e se tornaram direitistas, dos mais triviais, dos mais banais. E agora, dentro do movimento anarquista, a gente se defronta novamente com um impasse, que é um impasse que não teria razão de ser, não fosse a enorme confusão que existe entre o que é a luta política e o que é a ideologia de uma organização que atua politicamente e que tem que conciliar o seu programa de ação à realidade prática do dia a dia. Uma associação impensada, que não se poderia considerar óbvia sob nenhum prisma, é a associação do movimento anarquista com grupos que defenderam abertamente a participação em atos com o Movimento Brasil Livre e que hoje compõem a base do governo Bolsonaro. E a gente tem visto isso acontecer dentro da Universidade de São Paulo, que nos causa preocupação e o que nos motivou a tratar desse assunto hoje, de maneira bastante superficial, até porque há outros acontecimentos políticos relevantes sobre os quais é preciso falar. Bom, dentro da USP, o movimento anarquista, se é que se pode falar em movimento anarquista, os representantes das organizações anarquistas mais estruturadas, eles alternam momentos de passividade total, de participação política nula, com associações que nós no núcleo anarquista consideramos absolutamente deletérias. A associação a qual a gente se refere é a associação entre a OASL e a Transição Socialista, por ocasião do 7º Congresso de Trabalhadores da USP, assinando uma contribuição conjunta, que é uma contribuição que tem um sentido político muito impreciso, muito indefinido, mas que permite a qualquer pessoa minimamente informada a fazer uma relação entre o abandono das lutas democráticas mais elementares e a posição desses agrupamentos políticos. As definições mais caras ao movimento anarquista de um ponto de vista teórico, que dizem respeito à participação direta do movimento popular, dos trabalhadores na organização sindical, essa foi totalmente abandonada. Ela já não comparece às atitudes dessa organização da OASL nem como posições demagógicas. Elas foram subtraídas integralmente do programa político dessas organizações. Agora, eu tenho um pouco de cuidado, preciso ter um pouco de cuidado para confundir a atitude de alguns militantes das organizações, seja da OASL, seja de qualquer outra organização, com uma decisão coletiva do grupo, porque uma das características das organizações anarquistas de hoje é a falta de centralidade, a falta de uma política que unifique esses grupos. Há elementos esparsos de um programa que atraem membros para essas organizações e imaginamos que a maioria desses membros
se some a essas organizações com o melhor dos objetivos, bem intencionados, ou pelo menos sem nenhum interesse venal por trás dessa associação, mas não é propriamente por haver um caráter esquemático de um programa, uma atividade política contínua com a qual esses membros se identifiquem. Não é disso que se trata. Por isso a precaução em dizer, bom, essa é a política desse grupo, porque é a política de um dos seus membros, que se apresenta como membro desse grupo, mas a gente nem sabe se essa é uma política que foi decidida numa reunião, a partir de conversas, da tentativa do convencimento de que essa era a melhor ou a pior política. Mas o fato é que, nesse momento, essa política ela atenta contra qualquer propaganda que pudesse ser feita em favor de um programa político próprio do movimento anarquista. Se essa associação com elementos da esquerda pequeno-burguesa, das alas mais confusas da esquerda, tivesse algum objetivo prático, se ela perseguisse um objetivo prático, nós entenderíamos. Mas nesse caso é difícil de discriminar qualquer objetivo prático possível, qualquer interesse comum imediato, até porque dentro da Universidade de São Paulo, onde se passa esse caso específico, as questões mais cruciais que dizem respeito à preservação da independência e da autonomia dos espaços estudantis, que vem sendo discutida nos centros acadêmicos, que tem sido discutida, ainda que a contragosto, pelo Diretório Central dos Estudantes, não comparece de jeito nenhum a essa contribuição ao Congresso de Trabalhadores que eu mencionei, que foi assinada pela OSL e pela transição socialista, ou por elementos da transição socialista e elementos da OSL. Não faz parte do pacote nenhuma organização prática, nenhuma atividade prática, nem em defesa de nenhum interesse dos trabalhadores. A transição socialista, recentemente, foi uma das apoiadoras mais decididas da adoção do banco de horas na universidade. Sob o disfarce da inevitabilidade da assinatura de um acordo coletivo, apoiaram a implementação do banco de horas, o que nem do ponto de vista propagandístico pode deixar de ser mencionado, nem em nenhum eventual acordo que fosse feito. Seria preciso declarar de público: nós fazemos essa aliança pontualmente por tais e tais razões, lembrando da nossa oposição sistemática, severa, contundente à implementação do banco de horas na Universidade de São Paulo. A chantagem que foi feita pela reitoria com a conivência de parte da direção do sindicato. Isso nunca poderia deixar de ser mencionado. Nós consideramos isso um equívoco gravíssimo, e com relação ao processo de destituição da Dilma Rousseff, é ainda mais essencial que se faça um corte bastante claro a respeito de quais são as posições de cada uma das organizações. A transição socialista apoia a Operação Lava Jato, a atuação dos juízes da Operação Lava Jato, incondicionalmente desde o primeiro momento. É até difícil de justificar como uma organização anarquista pode defender o Estado, as instituições mais reacionárias do Estado, por uma ou outra questão política que, tenhamos claro isso, jamais se concretizou. Porque se o objetivo era impulsionar o movimento de massas a partir da luta contra a corrupção,
partir do fortalecimento do judiciário, é preciso reconhecer que isso não aconteceu. Bom, nós fazemos um chamado à OASL, a todas as outras organizações, para que debatam conosco, para que apresentem os seus argumentos, nos desmintam, que tenham toda a liberdade de apresentar a sua versão, inclusive neste canal, de refutar as nossas posições, ou o que quer que seja. Aliás, nós fazemos um chamado maior do que esse, um chamado a todas as organizações do movimento operário, aos sindicatos, às organizações anarquistas, para que juntem os seus esforços para construir uma imprensa independente. O movimento anarquista não pode ficar a reboque da opinião dessa ou daquela organização, seja que organização for. A menos, é claro, que o movimento anarquista não consiga elaborar um programa próprio que o diferencie das outras organizações. E se for esse o caso, o movimento anarquista deve se fundir a essas outras organizações com as quais tem afinidade. Se ele quiser contribuir para a evolução política do movimento operário, do conjunto das massas exploradas. Se for esse o objetivo. A organização política, ela não tem vida, ela não existe por si própria. A sua existência está condicionada à função política que ela exerce, e a função política que ela exerce tem relação direta com a capacidade dessa organização de interferir nos acontecimentos políticos, exortando as massas a participar desses acontecimentos políticos. É isso que é a justificativa da existência do movimento anarquista. Bom, um outro ponto que a gente queria mencionar diz respeito à organização mais geral do movimento operário. Embora haja e tenham havido várias tentativas de superar as direções burocráticas das centrais sindicais, dos grandes sindicatos, das organizações sindicais, de se criar outras centrais sindicais além da CUT, além da CTB, de criar mecanismos próprios de divulgação das campanhas políticas que são feitas por essas entidades, eu acho que chegou a hora de fazer um balanço a respeito da conveniência do que foi feito e da conveniência de se continuar a adotar a mesma política que tem sido adotada nos últimos anos. Desde 2005, para ser mais preciso. Que é quando surgem com lutas, o PSOL, mas com relação a partidos políticos a discussão tem um viés muito diferente. Porque o partido político, em última instância, ele é a defesa de um programa bem definido. Já os sindicatos e a estrutura sindical, não. É a organização de amplas massas, ideologicamente heterogêneas, tentando influenciar essas massas, mas no marco de uma disputa política mais ampla. E nesse marco, o balanço que se poderia fazer a respeito das centrais sindicais que foram criadas, do nosso ponto de vista, é de que isso não impediu, não fez com que essas centrais sindicais tivessem real autonomia. Elas sempre se sujeitam ao calendário que é definido pelas grandes centrais sindicais. A sua imprensa própria praticamente não tem alcance nenhum, o alcance é muito pequeno, e esse alcance ele não se tornou maior pelo fato dessas centrais sindicais agora terem um outro nome, ou dos sindicatos agora estarem filiados a uma outra organização central, que não aquela que eles querem combater, que na verdade congrega a maioria absoluta dos sindicatos do Brasil e que representa nominalmente um setor amplo da população. Veja, o combate às burocracias sindicais, a burocratização dos sindicatos, é uma luta constante. Não se coloca em dúvida a necessidade dessa luta, nem nós colocamos, nem ninguém que acompanha a vida sindical. Agora, estar
fora das grandes organizações populares torna mais efetiva ou menos efetiva a luta contra essa burocracia? Essa é a questão que nós nos colocamos. Dar um passo em direção à unidade do movimento operário, do real movimento operário. Depende de nós iniciarmos um novo movimento de massas que, independentemente de quais interesses as burocracias que representam oficialmente esses trabalhadores tenham, possa se colocar a tarefa de unificar o movimento em torno de um programa comum. Essa unificação, essa unidade, é claro que ela não passa sem problemas. As diferenças, as disputas políticas não se resolvem assim. É um processo longo. É um processo longo e que depende fundamentalmente da demonstração prática dos equívocos políticos que são cometidos ao longo desse processo. Se não há contato entre as massas populares e aqueles que pretendem intervir nesse processo para ajudar essas massas a construir um programa que evite a formação de novas burocracias, que distingua a política que satisfaz os setores da aristocracia operária da política que satisfaria a maioria da população, ele precisa estar conectado com essas amplas massas. A CUT, ela vive uma situação muito confortável. Não só a CUT. A direção da CUT, os elementos direitistas que dentro da CUT adotam uma política patronal, eles vivem o melhor dos mundos. Podem acusar de sectários os setores que querem adotar uma política combativa, que não se resignam a viver sob a égide da relação entre patrão e operário, entre empregador e empregado, que não aceitam a posição de subalternidade do trabalhador, que faz do empregador um déspota que decide quando o trabalhador vai trabalhar, de que modo ele vai trabalhar. Mas essa política precisa ter um alcance maior. Ela precisa estar vinculada ao objetivo prático de ampliar quantitativamente o movimento operário, de fazer com que os sindicatos possam ter uma relação direta com os trabalhadores, sem que os obstáculos legais que têm sido criados pelo governo impeçam o próprio funcionamento desses sindicatos. Há elementos que suscitariam a formação de uma frente ampliada do movimento operário e sindical. Esses elementos devem ser explorados para fazer avançar não só a organização dos trabalhadores, mas para adotar de uma consciência prática o movimento operário sobre as necessidades desse movimento diante da situação política. Se nós renunciamos à defesa da política de unidade, nós renunciamos na prática a ter uma relação mais próxima com amplos setores desassistidos, aos quais os nossos apelos, as nossas denúncias não chegam. Bom, há um outro fato que precisa ser lembrado também. Há conlutas que se propõem como alternativa à Central Única dos Trabalhadores, que é dirigida pelo PSTU. Ela hoje é a representação dos interesses dos professores do ensino superior e de uma burocracia sindical ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos,
que adota a mesma política que as burocracias sindicais vinculadas à CUT adotam e são criticadas pela esquerda do movimento sindical. Há uma questão substancial que é relegada a segundo plano, que é a questão de classe. A Conlutas é uma representação, se tanto, de um setor muito reduzido das classes médias. E essas classes médias, elas definem a política dessa central também de modo burocrático. Porque para desfazer a burocracia é preciso se assentar sobre uma classe social que tem interesses que se contrapõem aos interesses dessa burocracia. Se os interesses dessa burocracia são, por um lado, manter a sua dominação, a sua representação oficial por meio de conquistas corporativas, e se os interesses corporativos são favorecer a existência de um sindicato que se interponha nas relações entre empregado e empregador para garantir que os seus interesses imediatos sejam seguidos, sejam atendidos, então nós estamos diante de um sindicato que é uma expressão da burocracia e dos interesses corporativos de alguns segmentos dos trabalhadores e que não representam os interesses gerais da classe operária. Não faz sentido também, desse ponto de vista, manter a divisão, manter a separação. A separação está dada. É preciso fazer com que os operários, e não as burocracias sindicais, não as direções sindicais, superem essa divisão. Fazer um chamado, mas um chamado que tenha um sentido real, que tenha concretude. A unificação de todos os trabalhadores em torno de uma mesma central sindical. Em torno de uma mesma organização sindical. E aí se torna muito mais fácil a diferenciação entre o programa de cada uma das organizações, de cada uma das frações que atuam dentro desse organismo mais geral dos trabalhadores. Repercutiu na imprensa o balanço feito pelo presidente Jair Bolsonaro a respeito dos seus primeiros 100 dias de governo. E o balanço que ele faz, não poderia ser de outro modo, é um balanço positivo. E sendo um balanço positivo, ele se respalda sobre algumas realizações, reais ou fictícias, que desvendam um pouco o caráter geral desse governo. E é importante notar que, do ponto de vista econômico, o que o governo oferece como alternativa para a crise, que ele próprio reconhece, uma crise de empregos, uma crise de financiamento da economia, são, por um lado, a atração de capitais especulativos internacionais e a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia. E essas duas alternativas são alternativas muito débeis. Primeiro, que a expansão agrícola ela não é um fenômeno novo. Ela é um fenômeno que vem se dando sistematicamente. A venda de terras para pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, elas podem alterar de mãos o poder geral sobre a terra, o domínio, o controle sobre essa ou aquela atividade agrícola pecuária. Mas ela não muda o sentido geral de um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo, com o agravante de que não há nesse caso mais nenhum controle nacional sobre o que se produz, sobre quais atividades serão estimuladas e quais serão desestimuladas,
que o governo pretende é ainda mais ambicioso. É retirar do governo o poder de controlar a construção de hidrelétricas e outras grandes obras de impacto ambiental e econômico, naturalmente, sobre as populações locais, que são imprevisíveis. O que é de previsível é que esses investimentos são de longa maturação e a duração desses investimentos, a duração dessas atividades econômicas, em geral, é curta. Bom, do outro lado, a atração de investimentos também parece ser uma proposta muito débil. Ou o Brasil concorre com os países que oferecem os menores salários, os países que têm a menor carga tributária, coincidem de ser os países mais pobres do continente asiático e do continente africano, ou o Brasil está escanteado automaticamente nessa disputa por investimentos. Competir, mesmo no marco da nova legislação trabalhista que foi aprovada em 2017, com Bangladesh e Vietnã, é algo que no Brasil teria efeitos catastróficos. A população brasileira simplesmente não aceitaria um rebaixamento salarial nesse nível. E, de outra maneira, a não ser que por meio de uma elevação muito substancial da taxa de juros, os investimentos não vão ser feitos. Se fossem feitos, comprometeriam a viabilidade geral do regime econômico, como tem acontecido, por exemplo, na Argentina. E na Argentina, um detalhe: a política da esquerda, é importante dizer isso porque é essa esquerda que atua na Argentina, ela atua no Brasil, mas no Brasil a sua política é parcialmente desconhecida. A população não tem uma experiência direta com essa política. E imagina que essa política é muito diferente daquela que eles estão habituados a ver. Mas na Argentina, se você for acessar agora, hoje, a página do PTS, que é no Brasil o MRT, você vai ver que a propaganda deles é uma propaganda exclusivamente eleitoral. Se apresenta agora um projeto de lei com a chancela do Nicolás Del Caño, que foi candidato a presidente pelo PTS, pela Frente Esquerda. Contra o trabalho não registrado, né? O trabalho em negro, como eles dizem na Argentina. E é um projeto de lei que tem sido apresentado no Congresso, com o objetivo de favorecer as candidaturas a governador da própria frente de esquerda. Bom, mas a situação é dramática. A situação é dramática e há um crescimento da disposição da população em lutar contra o governo Macri, inclusive pela deposição do governo Macri. Então a avaliação é uma avaliação fora de hora que desconsidera a relação objetiva das classes sociais. O momento do crescimento do espírito revolucionário é o momento de denúncia das instituições burguesas e de adoção de uma política francamente voltada para a conquista do poder pelos trabalhadores. É isso que se esperaria de uma organização revolucionária. O movimento operário agir nesse momento, buscando a satisfação dos seus interesses eleitorais, represando todas as demandas e reivindicações para o campo da institucionalidade, é uma ação totalmente contraproducente. E o movimento operário argentino já está cansado de demonstrações de força. As demonstrações de força do movimento operário foram as mais contundentes, mas elas não se transformaram numa política real pela tomada do poder. Aliás, elas não se transformaram numa política real nem do ponto de vista da pressão sindical. Várias e várias sucessivas paralisações nacionais foram convocadas, o atendimento a essas paralisações foi muito grande, foi massivo,
e nenhuma delas se transformou numa greve geral por tempo indeterminado. O Partido Obreiro, que compõe também a frente de esquerda, um pouco mais à esquerda do que o PTS, ele faz um apelo muito maior à CGT, que é a principal central sindical argentina, e ao movimento operário, aos sindicatos, ao trabalhador de base. Mas ainda assim é muito tímido. É um movimento muito tímido que precisa crescer muito. Precisa ser a atividade central dessas organizações. Essas organizações precisam voltar todo o seu arsenal para a organização da população, para a conscientização de que é preciso romper as barreiras da institucionalidade, porque por esse caminho se manterá o mesmo regime de exploração econômica que tem sido desenhado aqui no Brasil, em outros países do mundo, na França e na Argentina, com contornos ainda mais dramáticos pela intervenção do FMI, etc, etc. Um outro acontecimento que chamou a atenção e que serve apenas para ilustrar uma situação que já é bastante conhecida. É a intervenção da ONU em favor do governo haitiano, do Moise, do Jovenel Moise. Porque, veja, as manifestações de rua no Haiti, proporcionalmente, foram muito maiores do que as manifestações na Venezuela. Na verdade, foram talvez as maiores mobilizações que aconteceram na América Latina em muito tempo. Proporcionalmente, é claro, o Haiti é um país pequeno. E a ONU, em vez de se manifestar como se manifestou no caso da Venezuela, pela deposição do governo, pelo reconhecimento de um presidente que fosse autodeclarado, ou coisa que o vale, se tivesse estimulado a insurreição popular, não. Enviou uma missão de paz que tem como objetivo sustentar o governo. O governo do Haiti não há por onde dizer que tem apoio popular nenhum. Tem apoio popular nenhum o governo. Desde, se não me engano, setembro do ano passado, quando anunciou reajuste de 40% da gasolina, 50% do diesel, e o aumento da querosene, esse governo ele é desafiado nas ruas, perdeu completamente sua popularidade, já era baixo, ele foi eleito com cerca de 20% dos votos, e agora é nenhuma, não existe nenhuma. E as intervenções da ONU, dos Estados Unidos no Haiti, desde o Jean-Baptiste Aristide e tal, sempre redundaram numa piora acentuada da situação anterior. E agora a gente está vendo aí um levante popular enorme que serve para ilustrar o caso do Haiti, que serve para ilustrar o caso da Venezuela. O caso do Haiti é uma pedra de toque para a gente avaliar. Bom, um pequeno trecho aqui que eu queria ler para vocês é uma avaliação feita pelo principal dirigente do PSTU, a respeito da prisão do Michel Temer, e que revela também o caráter desorientado da política do PSTU. Vou ler. Essa violência institucional pode ser usada contra quem comemora a prisão de Temer? É uma pergunta. Com certeza, ele responde. Aliás, já é e sempre foi usada contra o nosso povo. O novo aqui é que, pela crise entre os de cima, agora está pegando alguns peixes grandes, não é só Temer. Tem de comemorar, sim, a prisão do Temer. E mais, tem de exigir a prisão dos demais ladrões de recursos públicos. É um equívoco monumental. Qualquer pessoa que esteja acompanhando, mesmo que superficialmente, os acontecimentos políticos no país, tem que saber que destacar como elemento fundamental da crise política que envolve o judiciário o fato de que este poder judiciário está prendendo elementos da burguesia, representantes políticos da burguesia, é uma extravagância, é um exotismo completo. Não se trata disso, claro, naturalmente que não. O governo Bolsonaro foi eleito.
A população ouve recorrentemente o governo fazer propaganda do assassinato indiscriminado da população na periferia, a pretexto de que a polícia está desprotegida, inclusive juridicamente, ante a ameaça social que representa a bandidagem. E agora o caso do Evaldo Rosa dos Santos, assassinado com 80 tiros, mostra quais são as consequências, ou pelo menos expõe um pequeno fragmento das consequências que trazem esse tipo de liberalidade para as ações policiais. A política econômica do governo avança e o judiciário tem um papel determinante nisso. Bom, nem falar do fato de que o poder judiciário cumpriu um papel decisivo na eleição do Bolsonaro, na eleição desse governo. O poder judiciário e o CAD, que fecharam os olhos, por exemplo, para uma fraude bilionária cometida pelo Joseph Safra. Bom, não faz sentido. A exacerbação dos poderes dos tribunais de justiça e dos juízes, ela tem um sentido, claro, profundamente elitista, conservador. Há um vínculo entre essas ações, inclusive, e o poder crescente ideológico das igrejas evangélicas neopentecostais. E essa relação é uma relação objetiva, concreta, direta. O presidente do PSTU, ele conclui. O dirigente do PSTU conclui. A luta contra a corrupção é uma luta democrática. Não tem sentido usar a defesa da democracia como argumento para defender postura branda com corruptos. Bom, veja, isso é um apoio, dessa vez um apoio escancarado à Operação Lava Jato. Um apoio à investida do Poder Judiciário contra os preceitos legais e, bom, o que é pior, temos que fazer uma distinção clara. Ele faz, antes desses dois trechos, um arrazoado sobre o Estado democrático de direito, sobre o fato desse Estado ser sempre um Estado que age contra a população. Bom, é fato. Esse Estado sempre age contra a população. Mas isso não pode significar dizer que o Estado brasileiro, que o Rio de Janeiro, por exemplo, antes do Witzel, ou que o Estado brasileiro, antes das propostas anunciadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele é exatamente igual, ele ofende as massas da mesma maneira que ele ofendia antes dessas medidas e antes desses personagens darem o seu aval à transgressão de todas as leis, de todos os direitos democráticos da população. É claro que não é assim. Se não, então não faria nenhum sentido defender a democracia, nem como um elemento transitório em nenhuma circunstância, porque afinal de contas a ditadura escancarada, a ditadura aberta e a democracia seriam a mesma coisa. É claro que não é assim. É evidente que não é assim. Vou aproveitar esse ponto só para mencionar uma outra coisa. O movimento operário, o movimento popular, tem que ter uma ideia clara do fato de que, em última instância, sem apoio armado, organizado, com capacidade de fogo mesmo, no sentido literal, nenhum governo se sustenta, nenhum regime se sustenta. Antes se costumava fazer, quando eu era mais novo e discutia com outros amigos que liam a respeito da ditadura militar no Chile, na Argentina, no Brasil, sobre a possibilidade de organização de um movimento democrático, a exemplo do que foi feito com a Unidade Popular no Chile, que assumisse o controle do poder executivo e que redefinisse o modo de operação do Estado capitalista. Essa discussão
ela desconsiderava um fato determinante, inclusive da própria experiência chilena, que foi fracassada. Mas, no processo eleitoral, ela teve um sucesso de eleger Salvador Allende presidente da República. E qual era esse fato que ela omitia, que ela desconsiderava? É o fato de que sem o apoio do então comandante em chefe do exército chileno, René Schneider, e depois do seu substituto Carlos Prats, um apoio muito relativo, mas um apoio existente, da oficialidade da Marinha, que se recusou, por exemplo, a participar do golpe de 28 ou 29 de junho de 1973, o Tancaço, esse governo não teria nem assumido o poder. Nem assumido o poder. Assumiu e foi destituído. Foi destituído por homens de confiança do próprio governo. Homens das Forças Armadas, né? O César Leônidas Mendonça Duran e o Augusto Pinochet Ugarte. E hoje em dia? Hoje em dia a base do exército é aliada, partícipe do movimento político que redundou na eleição do Bolsonaro. A polícia, majoritariamente, é apoiadora desse projeto político. As organizações de esquerda não estão só desarmadas do ponto de vista militar, quanto ideologicamente estão totalmente subordinadas à política da burguesia. Sendo assim, qual é a possibilidade de, por vias legais, por exemplo, se empreender um verdadeiro combate à corrupção ou qualquer coisa que minimamente se pareça com isso? Não é nada disso. Não é nada disso que está acontecendo, não é nada disso que aconteceu no passado recente. Aderir a essa tese é um sinal, não é uma traição, não é propriamente uma traição, é um sinal de um completo desvio teórico, ideológico dessa esquerda. Ela já não compartilha do sentimento da população de que a institucionalidade está a serviço da dominação de classe, embora ela possa dizer isso, embora ela até insista em dizer isso, do ponto de vista prático, quando as decisões práticas são tomadas, ela se recusa a agir em consonância com essa verdade, que é uma verdade óbvia. É uma obviedade. Bom, por último, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Por último, o caso Assange. Nós, do Núcleo Anarquista, temos todo o interesse em levantar a bandeira contra a extradição, contra a perseguição ao Julian Assange. Nós consideramos o Wikileaks e o vazamento de informações confidenciais do Estado, que na verdade são atividades conspirativas do Estado contra a população, não só dos seus países, mas de outros países, como um ato heróico da maior importância, e nós defendemos incondicionalmente a liberdade de Julian Assange. Achamos que deve ser organizado o quanto antes, na medida das nossas forças, uma campanha forte, contundente, em defesa do Assange, em defesa do Edward Snowden, em defesa da Chelsea Manning, de todos esses personagens, em defesa, mais do que isso, da liberdade de imprensa, de uma verdadeira liberdade de imprensa, do controle popular sobre a imprensa, que a população tenha acesso aos canais de comunicação, que ela possa dizer livremente, para o maior público possível, todas as vertentes do pensamento possam se apresentar. Há um debate que normalmente é pouco feito, especialmente dentro da esquerda, que procura angariar votos,
sobre os aspectos de fundo da teoria da liberdade de imprensa e do Estado laico, que é preciso resgatar sempre que possível. Liberdade de imprensa não se confunde com o monopólio dos meios de comunicação. Então é preciso defender sempre, sem vacilações, a alteração do modo como se tem acesso aos meios de comunicação, aos grandes meios de comunicação. Eles não podem ser dominados pelo poder econômico. O dinheiro não pode facultar o poder de comunicar à população. Nós vemos que antes do Julian Assange, a imprensa internacional, antes e depois, a imprensa internacional jamais enfrentou tão frontalmente os interesses dos grandes conglomerados capitalistas. E jamais enfrentará. São meios de comunicação que atendem a interesses específicos dos seus controladores, dos seus donos. E isso não pode ser aceito em nenhuma sociedade que se pretenda democrática. O Julian Assange ele deu um impulso novo à comunicação. E esse impulso ele precisa ser continuado. Nós insistimos sempre na ideia, que não é uma ideia nossa, claro, mas que é uma ideia que nós absorvemos, que era a ideia da social-democracia alemã, que era a ideia dos anarquistas franceses, depois dos sindicalistas franceses, que consolidavam a existência de inúmeros jornais, de ter uma imprensa própria da esquerda. De ter, no nosso caso, uma imprensa própria do movimento anarquista. De avaliar politicamente os acontecimentos sem intermediação. Ou com as intermediações que são imprescindíveis, mas tendo acesso ao mais amplo acervo de informações e podendo avaliar e escrever num órgão próprio de imprensa exatamente quais são as nossas impressões a respeito desses acontecimentos. Isso é essencial. O movimento anarquista, o movimento político, o movimento operário não pode estar a reboque de informações que são filtradas pelos seus inimigos de classe, por quem defende interesses antagônicos aos seus. Todos nós estamos acompanhando faz algum tempo e agora de maneira mais desenxabida o comportamento da imprensa em relação à reforma da Previdência. O comportamento do Estado, que financia uma campanha com dinheiro público unilateral, dizendo que a reforma da Previdência é inevitável, é necessária, quando se sabe que a maioria esmagadora da população é contra. Ou, no mínimo, na melhor das hipóteses, que é uma grande divisão de opiniões. Outro dia, assistindo ao Jornal Nacional, eu ouvi o apresentador do jornal dizer que há um consenso sobre a necessidade da reforma da Previdência. Isso é um assinte. É um assinte à liberdade de imprensa. É a emissora de TV mais assistida. Quem viaja para o Nordeste, para os interiores mesmo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vê o potencial de penetração que a Globo tem. É a emissora que pega melhor, tem o melhor sinal. Há uma tradição toda de assistir à Rede Globo Televisão, a sua grade de programação. E ela usa isso contra a população, em defesa de interesses particulares. Isso é um absurdo.